pegar. Eu me preocupo agora com ficar mais próximo assim de você. Deixa eu ver, já estamos online, certo? Vamos convidar ele aqui. Eu coloco mais próximo de você o celular. Mas a gente não. Ah, mas você não vai ver as perguntas aí? Então, Oi, Alisson. Oi, pessoal. A gente começou aqui nosso chat online. Já já vou chamar o Alisson para participar aqui com a gente. Esperando o pessoal entrar na nossa sala aqui. Laura, Rômulo Soares. Ah, doutor Rômulo, como vai? Que honra estar aqui hoje. Não, o senhor com a gente. Estivemos segunda-feira juntos, né? Bom, vou convidar aqui o Alisson. Hoje nosso convidado é o Alisson. Vamos ver se aguardando ele. Oi, Alisson. Tudo Olá, bom? boa como é que tarde, vai? tudo bom? Tudo bem? Dá para Tudo ouvir bem, a graças gente a bem? Deus. Como é? Dá para você ouvir? Tá cortando um pouquinho. Deixa eu ver se tá ligado no meu Wi-Fi, um minutinho. Pronto, a Chegou conexão tá melhor? boa. Tá Tá melhor? bom? A gente Tá tá te ouvindo melhor. bem. Quer com fone de ouvido? Não, tô ouvindo. Tá. Todo mundo tá nos ouvindo, então, que tá na sala? Tá ok o áudio para vocês? Então, tá bom. Então, a gente vai começar hoje o nosso papo com o Alisson em Holanda. Ele é da consultora em Holanda. Ele já já vai se apresentar. Vamos começar nos apresentando por aqui. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Maria, tá? O nosso bate-papo hoje, nossa live vai ser com o Alisson Holanda, né? Um empresário que atua já no mercado há alguns anos, com experiência, né? Para poder nos passar aqui, né? Nos dar uma orientação sobre o mercado da construção civil, mercado imobiliário, essa pandemia que está acontecendo hoje. Então, a gente tem vários assuntos para conversar. E eu quero deixar aqui para vocês, podem ficar à vontade para nos fazer perguntas, e para a Alisson está disposto a responder. E vocês participem. Seja bem-vindo. Obrigado. Gostaria de primeiro agradecer o convite de vocês participar dessa live. Confessar aqui para os que estão entrando agora para assistir, minha primeira vez. Então, estou aprendendo aqui essa nova tecnologia para fazer essa live ao vivo, apanhando aqui um pouquinho ainda, de ver os comentários, eu talvez não acompanhe. Agradecer vocês pela atenção de nos procurar, saber que vocês estão antenadas nesse momento de, de pandemia, né, que a gente está mais recluso em nossas casas, a buscar novos conhecimentos, aprender, trocar experiências e falar um pouco do nosso segmento, né, que é um segmento tão importante para a retomada de uma atividade tão essencial, que é a construção civil, que é o primeiro emprego, né, das pessoas mais humildes e com menos qualificação, e saber que nós podemos alavancar a retomada disso num breve espaço de tempo. Então, quero agradecer o convite e deixar ficar à disposição de vocês. Então tá, o pessoal tá falando que o áudio tá cortando, não será que é o nosso áudio aqui que tá cortando? Dilma, é o nosso áudio ou o Alisson tá cortando? Mas até o de casa mesmo. Aproximar mais aqui o telefone da minha pessoa para ver se melhora o áudio. Vou colocar aqui um pouquinho mais perto também aqui. Bom, vamos ver se tá bom agora. Melhorou aí, Odilo? Está contando para vocês?
Do Alisson tá bom, é o nosso que tá ruim, então. Vamos ver se a gente com fone fica melhor. Para Com mim fone melhorou. fica melhor? Pronto. Ficou. Ela falou que melhorou. Ficou. Então põe no fone aqui. A gente vai falar no. Então vamos lá, a gente vai, acho que com o fone ficou um pouco melhor. A nossa conversa hoje é sobre a longevidade da construção civil. A gente está falando hoje com um dos construtores mais inovadores, jovem, dinâmico do mercado imobiliário. A gente conversou com ele um pouco ontem, né, antes dessa live. Eu vou também confessar que eu não conheço, né, pessoalmente, já falei isso, o Dineide já ficou responsável por me apresentar ele pessoalmente. Eu sou consultora de marketing no mercado imobiliário, né, moro aqui já há 4 anos, sou de São Paulo, já vim do mercado há mais de 15 anos, e eu sou uma das defensoras da bandeira de João Pessoa, né. Às vezes a gente acha que o nosso mercado é um patinho feio, porque a gente está numa Paraíba, né, a gente está em João Pessoa, e aí eu sou uma das primeiras que levantar a bandeira que não é bem assim, né. Então eu acho que essa live vai ser muito importante para a gente conseguir entender, nós do mercado, corretores, consultores, profissionais da área, que assim, a gente não perde em nada, né. Eu acho que essa conversa vai levar muito a gente nessa direção. O Alisson é uma grande referência e exemplo disso, né? E aí eu vou te começar com a pergunta base. Você vê nosso mercado como inovador, Alisson? Sim, bastante inovador. Eu vou contar um pouquinho da minha história na construção civil para poder fazer entender um pouco dessa longevidade e dessa inovação que a gente empregou nas nossas obras ao longo dos anos. Eu venho de uma empresa tradicional, meus pais já eram construtores desde 1976, e isso me trouxe uma bagagem de construção de base construtiva muito forte. É uma empresa que era muito consolidada na questão dos prazos, questão do produto, o atendimento e bom relacionamento com os clientes. A Dilma, que já conhece a Dineide desde a época do início, né? Eu acho que eles conheceram. Isso. Então, elas sabem de como tinha a empresa dos meus pais. Em 99, eu adentrei na empresa, ela tinha 23 anos na época, e a gente deu continuidade aos projetos que estavam em andamento. Eu fiz alguns aperfeiçoamentos nos projetos, criei algumas coisas novas, fiz poucas intervenções, mas algumas coisas consideráveis do ponto de vista da longevidade, buscando. O tópico longevidade, ao meu ver, ele se baseia muito na seguinte filosofia. Se você tem um produto para construir, faça o melhor. Por quê? Porque a construção, ela implica num cronograma de obra de 3, de 4, de 5 anos, dependendo do período. Teve um edifício no Intermares que a gente executou em 12 meses. A execução, às vezes, ela é muito rápida. Mas o que impede da construção ser bem feita, o que faz com que a construção seja bem feita e ela tenha longevidade com o passar dos anos, é você atribuir a ela técnicas construtivas, acabamentos, materiais e base entre projetos e execução que fortaleça essas peculiaridades da construção ao longo dos anos. A arquitetura agrega muito valor à construção civil. E essa arquitetura, ela tem um prazo de aperfeiçoamento. As nossas normas, como eu comecei em 99, a norma técnica brasileira naquela época não era base das americanas, das normas internacionais. Era uma norma precária. Ela foi muito aperfeiçoada, foi criada modificações ao longo dos anos que trouxe mais qualidade à construção civil no nosso Brasil. A incorporação trouxe novos horizontes com relação a tecnologias e a garantias que os consumidores adquiriram ao longo do tempo. Então, o que é que eu digo que o construtor tem que ter muita responsabilidade? Construir é rápido, mas o produto, ele fica às vezes 15, 20, 30, 50, 100, 200 anos no mercado. O produto, ele é eterno praticamente, ele tem dadas manutenções, ele vai sempre sendo aperfeiçoado. Porém, se ele for mal construído ou de forma equivocada, ele se torna praticamente inviável de você dar algumas manutenções. Às vezes, a reforma e a adequação do projeto é mais caro do que construir um prédio novo.
Então, com base nisso, é que a gente tem sempre se espelhado em tentar fazer sempre o melhor, em buscar o que há de mais moderno, em buscar o que há de mais atual, de tentar... Se torna obsoleto, né, Alisson? Se torna obsoleto. E muitos prédios se tornam obsoletos antes de terminar a construção, hoje em dia. Quer dizer, 3 anos, você está falando como se, tipo, mas em 3 anos, quando você entrega um prédio, eu vejo prédios sendo entregues hoje, que assim, antes de ser entregue, a gente já percebe que ele está totalmente obsoleto já. Você verifica algumas coisas que vão mudar, né, nesse nosso tema, né, a gente vai tratar sobre isso mais para frente. Algumas coisas de arquitetura que vão ser modificadas ao passar dessa pandemia, as pessoas vão modificar alguns projetos, aperfeiçoar alguns espaços e alguns acessos, né? Então, com base nisso, a gente sempre se preocupou em querer incorporar o melhor. A norma técnica brasileira, que as pessoas falam muito, o construtor tem que seguir a norma. A norma não é uma lei, ela é uma norma. Ela deve ser seguida. Mas a norma, ela é o básico. É como se fosse o piso da construção civil. É como se fosse o mais simples. Você tem que atender o mais simples, tem que atender a norma. Aí, às vezes, a norma vai aperfeiçoando e vai melhorando. Só que a nossa preocupação e responsabilidade com o produto e com o cliente é trabalhar sempre acima da norma. Não buscar a norma como conforto, mas buscar o conforto como prioridade para o cliente. Por isso que a gente sempre busca entender as características de cada item do empreendimento, que compõe o empreendimento, para tentar aperfeiçoar. Um dos itens que a gente sempre focou muito bem é os acessos. Transporte vertical no prédio, ele demanda um tempo das pessoas de locomoção, às vezes até maior do que o tempo que você perde com o seu carro. Tem um cliente uma vez que me relatou que ela passava 6 minutos para esperar o elevador do prédio e demorava 5 minutos para chegar no trabalho, que ela morava no Bessa, era um prédio no Bessa e não conseguia chegar. Às vezes é mais tempo no elevador do que a distância, é loucura. Ou seja, ela dizia, eu me movimento por 2 quilômetros mais rápido do que 30 metros. Então, isso interfere diretamente no tempo que a pessoa tem e na qualidade de vida que a pessoa leva. Então, a norma técnica brasileira para elevadores, a gente sempre trabalhou com uma margem de 200%, ou seja, 100% seria a norma, a gente trabalha com o dobro da norma. Então, o transporte vertical sempre foi uma prioridade para a gente. Elevadores sociais privativos. Um prédio que eu moro foi um prédio com projeto de 2014, ou 2004, e a gente já tinha elevadores sociais privativos. Ou seja, numa época dessa, a gente não divide elevador com o vizinho, mesmo sendo 2 por andar. Entendeu? Então, assim, o primeiro projeto que a gente fez, que foi o Life Place, foi um projeto já com o meu DNA, que era um prédio de 1 por andar, 280 metros. É um apartamento que também tinha um elevador social separado do elevador de serviço, elevador privativo. Ou seja, a gente sempre priorizou muito essa questão dos transportes verticais, do empreendimento. Aí vem também a questão da longevidade, que eu falei. Esse Life Place é um projeto de 2002, que a gente começou a desenvolver, começou a executar em 2004, final de 2002, 2004, em abril a gente começou a executar, e em junho de 2007 a gente entregou. E nessa entrega que a gente fez, dos 28 clientes que nos compraram, 25 ainda moram lá. Ou seja, 13 anos depois, alguns 14, 15 anos que compraram, e os que foram morar 13 anos, ainda continuam morando 25 proprietários. O que é raro. É raro isso acontecer. Mas o que é que nos fez voltar a procurar eles, para entender por que eles permanecem no local? Os laços que se fazem na construção e no apartamento, eles são muito fortes. Você trocar um filho de colégio já é difícil. Imagine trocar um filho de prédio, que você já tem laços de amizade, às vezes, que teve um depoimento de um morador que ele disse, minha filha aprendeu a andar lá embaixo no prédio, aprendeu a nadar naquela piscina, as amiguinhas dela são aqui do prédio. Teve viagens que fizeram para fora com pais da coleguinha daqui do prédio. Seja, mas esses laços são criados, né, Alisson, se você tem um projeto que atenda a sua necessidade, por exemplo, dos seus filhos em toda idade, né? Que o que não acontece muitas vezes. Como o Rômulo fez um comentário aí, os seus projetos são atemporais, né? Então, assim, isso ajuda você a ficar, porque você tem um laço, você falou, esse custo de mudança ele é muito alto, realmente ele é muito alto.
Mas, assim, se eu moro num lugar que começa a não atender minha necessidade, porque, assim, a gente vive um ciclo, né? A gente vive alguns momentos, uma curva. Né, começo a crescer, quero morar sozinha, depois eu caso, depois eu tenho filhos, e aí os imóveis, eles vão nos acompanhando de uma certa forma, depois meus filhos saem de casa, depois eu viro idoso, né? E aí a gente começa a ter umas necessidades. E aí, quando você tem um prédio que ele é atemporal como o seu, e ele atende uma necessidade em vários momentos, você consegue ter um público desse, o que é muito raro. Mas o que eu percebi que fortalece muito essa decisão? Primeiro, o cliente, sabe, ele quando vai comprar, ele sempre estuda muito na hora da compra. Então, assim, quando ele decide a compra, a gente nunca fez uma compra forçada. Você fala, porque dos 28 que me compraram, 25 moram lá ainda. A gente nunca teve a preocupação de fazer aquela venda forçada, do investidor. A gente sempre se preocupou muito com os moradores. Quem vai comprar um apartamento são meio que um morador exclusivo. Ele vai usar aquele investimento dele para o bem que mais tem valor na vida dele, que é a família. Então, quando ele passa a tomar essa decisão... Ele pensa na família, né? Ele pensa no bem-estar, na qualidade de vida dele e da família, para ele poder adquirir aquele apartamento, aquele imóvel. Quando o cliente está em sintonia com o perfil da nossa construtora, isso ajuda que essa decisão que ele tome seja fortalecida com os demais moradores, porque são pessoas que estão indo no mesmo caminho. E isso são pessoas que às vezes já moram bem, já têm uma qualidade de vida, mas busca algo melhor. Mas mesmo nessa busca de algo melhor, de 2007 para cá, teve grandes lançamentos da cidade. Apartamentos acima de milhões, de 2, 3 milhões, apartamentos muito melhores. Alguns dos moradores poderiam morar nesses prédios. Mas o que me relataram entre eles foi essa questão dos laços que foram criados, de amizades. Tem laços entre proprietários que são mais irmãos do que os próprios irmãos. Porque eles criam um laço muito forte com os vizinhos, né? Eu conversei com um proprietário de um apartamento, um dia desse, tomando um chá, ele falando que ele listou a lista de todos os proprietários, de todos os apartamentos. Ele, no 28º morador, no 27º, ele relatou todos, ele conhecia todos os moradores. Então, assim, eu vou colocar aqui um hashtag Fica a Dica aqui. Você acabou de dar uma boa dica, inclusive para todo mundo do mercado, construtor, corretor, imobiliária, que é a seguinte: fale com o seu cliente. Mesmo que seja o seu cliente de quando foi que você entregou esse empreendimento? Faz quantos anos você entregou esse empreendimento? 2007. 2007, 13 anos atrás, você procurou saber por que eles moram. Quer dizer assim, isso é uma estratégia de marketing fantástica. Você entendeu o seu consumidor. Por que você está aqui ainda, né? O que eu fiz em 2007 que deu certo, assim, que você fez e por que você faz isso? Teve um deles que tinha filha pequena. Quando comprou, ele tinha uma filha de 3 anos e a outra nasceu no prédio. Aí ele disse, eu estou desmontando a brinquedoteca e eu queria aumentar a sala. Onde é que fica a viga da brinquedoteca, da sala? Tem alguma viga na sala? Eu disse, olha, naquela época, quando a gente fez o projeto, a gente já deixou a sala e todas as áreas adjacentes, como expansão, sem viga. Porque a gente já tirou a viga desse ambiente para evitar que, quando fosse expandir, não ficassem limitados arquitetonicamente a uma viga. Então, assim, são coisas que a gente vai incorporando no projeto, que tem alguns custos extras com relação a isso, que mostra exatamente em que direção nós queremos andar. Porque o apartamento, como você falou, o custo é muito alto de troca de apartamento. Então, às vezes, você vender um imóvel comprado de forma errada, você vai ter um custo de 4% a 5% de adaptações. Eu não falo do mobiliário, que pode chegar a 20%, mas eu falo de adaptações, é um mobiliário específico, a seu critério, a seu gosto, a sua cor, a sua demanda de cômodos. Então, você tem uma série de características que você incorpora no imóvel, entre eles, esses 5% de custos de adaptações, a questão da escritura, que é um custo muito alto no nosso país, a gente do Sindicato da Construção, junto com o Cresce, brigamos constantemente com relação a isso, aos cartórios, às custas de prefeitura, o ITBI que é cobrado. Então, nós temos o ITBI mais caro do nosso país, nós temos as custas cartorais mais caras do nosso país. Então, assim, não é justo com um consumidor da Paraíba, que tem um preço tão acessível, com um produto tão diferenciado, que se pague tão caro. Mas aí, com base nisso, isso impacta de 20% a 25% na compra do imóvel. Quando você vende um imóvel que você comprou em 5 anos, você paga 12% de ganho de capital. Se você vender esse imóvel com 15 anos, você paga 7% de ganho de capital.
Se você vender ele com 20 anos, você paga só 5% de ganho de capital. Então, vai diminuindo o imposto que você lucra com o resultado da operação. Então, o tempo que você para, quanto mais tempo você permanecer no imóvel, que eu recomendo no mínimo 20 anos, você vai ter uma recuperação do investimento melhor. Você vai usufruir mais do bem, você vai ter um menor custo de mudança. Ou seja, o investimento, quando possível, sempre pensando no bem-estar e na longevidade do bem, do imóvel. Eu confesso aqui para vocês uma coisa, eu fui fazer uma pesquisa no prédio novo nosso, e aí o pessoal do marketing, eu sei que é do marketing, ele fez assim, vamos fazer uma pergunta aqui sobre o período que ele pensa em se desfazer do imóvel, comprar outro, ou pensa em se desfazer. Aí eles colocaram de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos e mais de 10 anos. Aí eu disse, por que a gente não coloca de 0 a 10, de 10 a 20 e mais de 20? Ele disse, não, porque é muito tempo, as pessoas não têm essa previsão de um prazo tão longo. Moral da história. Eita, deixa eu colocar o carregador aqui do celular. Pronto. Moral da história. A resposta foi 90% dos clientes acima de 10 anos. Ou seja, não ficamos com esses dados não ficaram muito bons, não, né? Não conseguiram levantar muita informação. Ai, ai. Moral da história. Então, assim, quando a gente vai pensar no produto, a gente sempre tem que pensar no cliente. A gente constrói, primeiramente, pelo cliente. Ele é o que fomenta toda a nossa economia. O corretor ele tem um papel importantíssimo, eu também sou corretor de imóveis, de atrair o cliente para essas informações. O cliente, às vezes, está ganhando dinheiro no segmento dele, está sendo um profissional de sucesso, está repercutindo numa renda maior para ele, mas ele, às vezes, não pensa ainda no bem-estar da família. Porque ele está galgando um status ou uma posição social ainda e cumprindo com suas obrigações de empresário, ou de profissional liberal, ou de autônomo, e aí ele vai buscando essa questão do imóvel no segundo momento. Aí que entra o corretor de imóveis, às vezes muito, muito perspicaz, e vai atrás da informação para saber, para mostrar para o cliente que é um bom momento para ele investir. Então, às vezes o corretor, quando ele insiste, às vezes o cliente não entende, mas eu já vi muito cliente arrependido porque não comprou. Eu, às vezes, tenho clientes meus que chegam para mim e dizem, eu nunca recebi um cliente que depois de um tempo que não havia comprado, um possível cliente, e ele ia relatar que se arrependeu por ter comprado. E geralmente ele se arrepende por não ter comprado. E muitas vezes, porque ele não comprou, ele diz assim, faltou tão pouco, eu digo, talvez eu tenha falado muito e você não tenha entendido. Você não entendeu. Às vezes o cliente ele não se abre para isso, né? E aí, assim, já tem uma ideia um pouco mais, é aquilo que eu quero, e é difícil muitas vezes você conseguir mudar. Mas em cima até disso que você está falando, Alisson, acho muito interessante, assim, você foi uma empresa que sempre inovou, né? Eu até achei muito legal o que você escreveu, que você falou para mim, que você falou assim, construção é barato, a tecnologia que encarece, né? Eu achei essa frase fantástica, porque o cliente, ele não consegue ter essa percepção, ele acha que é caro, ele muitas vezes hoje, ele ainda analisa valor. Eu não sei se pós essa pandemia, ele vai continuar avaliando só valor, né? Valor não, preço, né? Valor é outra coisa. E se ele vai continuar avaliando o preço do imóvel, quanto custa, né? Se ele avaliasse um pouco mais essa questão do valor do imóvel, né? Quanto ele vai se valorizar, que tipo de imóvel é esse, talvez ele faça escolhas diferentes. Eu espero que pós-pandemia, por exemplo, as pessoas consigam ter essa percepção de valores diferentes. Mas assim, essa ideia de construção é barato, a tecnologia que encarece, discorre um pouquinho para mim sobre isso, do teu pensamento. Eu achei isso fantástico, porque falando até para o corretor, né? O corretor de imóveis, às vezes, não consegue passar para o cliente essa importância de que hoje os imóveis é importante a tecnologia. Né, a gente ouve muito assim, mas aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, não, a gente não precisa disso ainda, né? Eu posso não precisar, por exemplo, que a minha cortina abra, né, eu chegando do trabalho, peço para a luz acender que eu estou chegando. A gente não precisa disso. Mas eu não estou falando só desse tipo de tecnologia, né? Eu estou falando de uma tecnologia completa hoje que, assim, valoriza o imóvel que você mora, e se eu tenho 10 anos, né, a gente não tem essa mentalidade de pensar a longo prazo, né?
Mas se eu tiver a pensar que eu vou ficar 10 anos, eu quero mudar de imóvel, até baseado na tua pesquisa, baseado na tua pesquisa, que o cliente ele quer mudar de imóvel só daqui mais de 10 anos, eu tenho que olhar para frente. Meu imóvel tem que valorizar, porque se ele não vai valorizar em 10 anos, quando eu pretender mudar, o valor do meu imóvel vai ser muito baixo em 1 ano, 2 anos. Né? Fala um pouquinho sobre isso, que eu achei muito, muito interessante. Em 2003, eu comprei a primeira câmera digital. Eu recebi ela, eu fui subindo nos prédios altos que tinha em João Pessoa e fui tirando fotos. Eu estava revisando esses dias essas fotos. João Pessoa é uma cidade muito verticalizada. A construção horizontal ela é extremamente mais barata do que a construção vertical. A construção vertical é uma tecnologia que foi aprimorada ao longo dos anos. E isso veio trazendo novas tecnologias para o mercado. Quando eu falo que construir é barato, a tecnologia que é caro, é exatamente com base nisso. Não é só a tecnologia de eletrônica, é a tecnologia também de métodos construtivos, de materiais empregados. Nós temos hoje soluções arquitetônicas que é colocada com a arquitetura, que você traz um valor agregado para o produto infinitamente maior do que um produto sem essa tecnologia. Tomando como base, é como se fosse construir uma casa horizontal, você tem 10 formas de construir essa casa. Tem estrutura de alvenaria simples, tem estrutura metálicas, tem estrutura de madeira, tem várias formas de se construir. No caso da verticalização, João Pessoa ela não era verticalizada na década do início do século. Então, isso foi aperfeiçoando com o passar dos anos e foi agregando muito valor e mais do que dobrou essa verticalização. João Pessoa hoje é considerada uma cidade vertical, no sentido de ter novas construções. O maior número de lançamentos hoje é vertical. Condomínios horizontais, nós chegamos no ápice. Não temos hoje novos lançamentos. A não ser alguns novos lançamentos de condomínios que são já com casas prontas, que está vindo com força no mercado nesse momento, para o público grande da cidade. Mas a verticalização, ela trouxe uma série de valores agregados que trouxe a possibilidade de fracionar esse custo direto com demais moradores. E isso traz um valor agregado muito alto, além do custo que a gente tem na construção. O nosso custo ele é relativamente proporcional a esse investimento. Eu vou tentar ser mais objetivo na resposta. É o seguinte, na construção de vertical, hoje, no nosso empreendimento recente que a gente lançou, a gente foi tomar algumas decisões. Eu vou dar alguns exemplos. A questão da estrutura. A estrutura pretendida ela é uma estrutura relativamente cara, mas ela traz para o cliente uma série de vantagens na questão dessa mesma longevidade do produto. Ela traz um pé direito mais alto, ela traz uma limpeza arquitetônica do ponto de vista de instalações, você não tem vigas internas nos apartamentos. Para apartamento de 167 metros, nós deixamos os pilares só nas extremidades, não deixamos os pilares no meio. Nós não temos nenhuma parede fixa, que ela fica limitada à construção. Nesse momento agora que as pessoas falam, você falou de morar durante anos, o homem mais rico do mundo, um dos homens mais ricos, né, Warren Buffett, ele mora desde 59 na mesma casa. Então, assim, as pessoas têm esse hábito de querer morar no mesmo local por muitos anos também. As pessoas têm essa prática. E para isso a gente fez um apartamento que as paredes internas são totalmente flexíveis. Você não tem nenhuma amarração na estrutura horizontal do apartamento. Entendeu? A gente deixou a estrutura vertical o mais na extremidade possível. Outra coisa, a questão das fachadas. Nós mudamos um projeto de fachadas que nós tínhamos o equivalente a 2.000 metros quadrados, que era 15% a 20% da fachada do prédio em esquadria de alumínio, e nós colocamos essa fachada para 50%, aproximadamente 5.000 metros, 5.500 metros quadrados de fachada de alumínio. Você tem janelas no quarto do casal de 2,5 por 2,70 de altura. Ou seja, você tem praticamente um janelão que você tem uma janela quase que panorâmica. Você consegue ter uma visão bem ampla do espaço. Em vez da gente gastar com a unidade do ponto de vista com grandes feitos da arquitetura, nós pensamos, vamos valorizar o que tem de maior valor que as pessoas podem ter. No caso desse projeto do Prime View, ele fica numa localização que é a vista definitiva. Exato. Então, o que é mais bonito no mundo hoje é a natureza que Deus nos deixou. Ou seja, são nossos verdes, nossos mares. Então, essa nossa vista que a gente já tem, que já foi entregue por Deus dessa forma,
Vamos valorizar isso, vamos colocar um grande quadro dentro da sua sala, dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro. Os nossos banheiros têm janela de 1,20 de largura por 2,70 de altura. Ou Nossa. seja, o banheiro também tem um grande janelão. Que uma das coisas que fez a gente decidir por essas janelas é que nós temos privacidade. Nesse projeto, nós não temos vizinhos. Não tem, os prédios vizinhos são limitados ao 10º andar, 12º andar. Acima disso, os prédios são todos à vista livre. E isso fortalece muito ao cliente e ao investimento. Pensando na construção, é isso que eu também, que a construção é barata, a tecnologia que é cara. A gente investiu sempre em energia solar para aquecimento de água, em gerador full, câmeras de alta definição. O último prédio que eu entreguei tem 168 câmeras, câmeras 4K, câmeras 360, tem todo tipo de câmera. A gente está vendo alguns aperfeiçoamentos das áreas comuns do nosso próximo empreendimento. Com base nessa pandemia, falar aqui um pouco sobre isso, a gente pensou da seguinte forma. Então a gente vai fazer essa pergunta para você, porque o Edneide montou essa pergunta especialmente. Calma aí! Deixa eu voltar à construção. Então, quando a gente fala de metro quadrado, a gente tem como base... Peraí, então, eu esqueci de botar A gente tem como base a construção, o apartamento em si do cliente, quando ele vai comprar, ele vai pagar um percentual da unidade. Ele não tem muita autonomia com relação ao todo. Eu vou dar como um exemplo. O apartamento em si, ele representa 30% praticamente do preço do imóvel, tanto no apartamento mais simples como no apartamento mais sofisticado. Ele varia entre 30% a 40%. No nosso caso, eu sempre uso como base o 30%, com um cálculo referencial que a gente tinha de uma unidade há pouco tempo construída. Esses 30%, eles são internos, é o que o cliente domina. Ele pode trocar o piso dele, trocar a porta, pode trocar os custos internos da unidade dele. Ele não pode mudar um pilar de lugar, ele não pode mudar uma esquadria da fachada, ele não pode mudar o tipo de elevador que vai chegar no pavimento dele, ele não pode mudar o tipo de garagem, o tipo de fachada, o tipo de estrutura, o tipo de acabamentos das áreas comuns, ele não pode mudar o que vai ter e o que não vai ter na área comum. Ou seja, ele está comprando um pacote de 100%, no qual 70% ele paga de forma indireta, que ele não tem domínio. Mesma coisa acontece nos condomínios. O síndico ele é responsável por manutenção de 70% do prédio, praticamente. E o morador ele é responsável pela manutenção interna da unidade dele. Ou seja, esse fator condominial de morar em condomínio é o que nos trouxe uma série de vantagens. Eu costumo dizer que para alguns, o nosso prédio tem 4.000 metros de área de lazer, 5 salões de festa, uma academia de 250 metros quadrados, um pavimento de wellness, que é academia de bem-estar, de mais de 900 metros. Ou seja, a gente tem uma série de fatores que a gente incorpora no empreendimento, que alguns reis, príncipes, as pessoas mais ricas do mundo, às vezes não têm à sua disposição o que a gente consegue ter nos nossos prédios de forma coletiva. E funciona muito bem hoje. Com as tecnologias que se tem hoje, com reserva de horário, com o uso programado, com sistemas de controle de acesso e tudo, isso traz uma série de vantagens. A questão da segurança, a questão do trânsito, isso tudo traz da logística interna, né? Isso tudo traz uma série de vantagens de você morar num edifício em comunidade com outras pessoas. Com certeza. Isso faz o diferencial na realidade. Mas, Alisson, eu queria te fazer uma pergunta em relação ao momento atual que a gente está passando. Vocês, em Holanda, estão modificando os projetos em função dessa pandemia que nós estamos passando? Olha, a nossa preocupação, com base até no que eu falei no início, a longevidade. Para pensar nessa longevidade, a gente sempre buscou inovar nos empreendimentos. Em 2010, com o avanço da H1N1 no Brasil naquela época, a gente já tomou algumas modificações em alguns projetos que a gente tinha. A gente incorporou alguns itens, deixou janelas maiores, aumentamos mais as áreas de lazer, na época era o Garden Place. O projeto a gente incorporou com uma série de fatores que foi com base também nessa época que a gente teve essa pequena restrição, nada comparado com o de hoje. E naquela época já a gente instalou álcool em gel em todas as áreas comuns, em todos os acessos, naquela época. No Hollandas Prime, em Tambaú, era um projeto mais com viés hoteleiro, apartamento mais com
curta temporada ou apartamento pequeno, a gente já a gente já aperfeiçoou um pouco isso. A gente colocou álcool em gel em todas as áreas comuns, colocou álcool em gel na frente de todos os elevadores. Esse empreendimento de Tambaú, para você ter ideia, o sistema de ar-condicionado que a gente incorporou, que é o Daikin, que foi premiado, foi o primeiro grande empreendimento do Nordeste nesse sentido, ele tem um filtro especial também com relação a pequenas partículas. Então, esse filtro, para você ter ideia, ele é avisado na central de controle do prédio os apartamentos que estão com filtro sujo. E aí tem uma escala de manutenção que faz parte do condomínio que faz essa manutenção periódica dos apartamentos. Então, diminui bastante a questão das alergias, né, das doenças respiratórias que algumas pessoas têm. O que o cliente não dava valor antes, com certeza esses itens, né, você divulgando é outra percepção de valor, né? Pois é, isso falou. Pode falar. Pois é, isso foi um dos fatores. Outra coisa que foi interessante, a gente mudou no projeto, por exemplo, a Boate 15, ela teve incêndio, se eu não me engano, em 2012, foi 2014, se eu não me engano. O projeto de bombeiro estava aprovado, tudo certinho. Eu chamei os meus técnicos de bombeiro, os que faziam o estudo para a gente na época, os profissionais da área de incêndio, e eles fizeram um estudo novo para adequar o projeto à nova norma técnica brasileira com relação à exigência depois da Boate 15, que mudou algumas normas. E eu não era nem obrigado a isso, mas eu me preocupei por quê? Porque o valor do prédio, ele é um valor do conjunto, dos moradores e tudo. Então, isso tem uma importância de longo prazo, que aquele custo inicial para mim, que aumentou em alguns R$1.000, 100 mil, 150 mil, esse aperfeiçoamento, não representaria muita coisa diante da longevidade desse empreendimento, entendeu? Então a gente adequou, antes tinha uma mangueira de incêndio para o pavimento, a gente colocou, parece que 3, se eu não me engano, 3 pontos de incêndio, butoeiras, a gente aumentou, colocou butoeiras com identificação de posição, que é butoeiras com sistema de IP, né, que ela é controlada pela internet. Então, uma série de coisas que a gente foi incorporando ao projeto. Aí, faz a diferença. Não, no novo projeto, que é o Prime View, o que a gente já está estudando? A minha equipe, junto com os arquitetos, a gente está estudando alguns aperfeiçoamentos das nossas áreas de lazer. Eu sou particularmente contra essa questão de interditar tudo. Eu acho que a gente está passando por uma fase que as pessoas estão com um receio válido no momento de querer proibir tudo com medo de um caos total, até nos próprios empreendimentos, nos prédios. Mas eu acho que passado um pouco essa euforia, depois dessa primeira pandemia, eu acho que as pessoas vão começar a se reeducar, mudar alguns hábitos, e aí vão passar a conviver nas áreas comuns. Porque são áreas privativas, faz parte da propriedade da unidade, ou seja, não pode ser saciado esse direito de ir e vir dentro dos condomínios, mas as pessoas entenderam de bom modo e boa convivência entre os moradores de reduzir o uso até não ter o uso dessas áreas. A gente está incorporando o sistema de controle de acesso por temperatura. A câmera de acesso do prédio vai ter medição de temperatura das áreas de lazer, não, das entradas sociais. De todas as entradas sociais, a entrada de veículo, até para indicar as pessoas que estão com possíveis riscos. Então, vou dar um exemplo. Os nossos prédios, eles são 100% adaptados. Todas as áreas de lazer, toda a parte de infraestrutura, toda acessível. O banheiro desse prédio, a gente está colocando um sistema de alarme para idosos, que a população está envelhecendo. Exato. Esse é um nicho muito importante que poucos construtores estão olhando para ele, né? Isso porque a gente fala há 5 anos, tendência de mercado, a população está envelhecendo, o que a gente vai fazer, né? Onde esses idosos vão morar, o que eles precisam, qual a necessidade deles. É que nem cadeirante, né? Tem muitas pessoas com deficiência física que os construtores continuam não olhando, né? Exato. No Prime View, quando a gente entreguei um desfibrilador na academia. Foi o primeiro empreendimento de uma pessoa com desfibrilador. Nossa. Entendeu? Então, assim, a gente sempre inovou e busca inovar a cada empreendimento, tomando como base sempre o investimento do cliente no nosso produto. Aí, nesse empreendimento, a gente vai ter uma portaria diferenciada, vai ter um guarda-volumes, porque a demanda das pessoas por ter menos funcionários do lar nas suas casas, então, contar um pouco com as áreas de lazer do prédio para fazer esse uso. Tem uma pergunta aqui para você. Pode falar. É do Rômulo. Fala. Rômulo, que está fazendo uma pergunta e queria que você respondesse. Como o cliente deve esperar
deve separar o preço da qualidade da construtora dos empreendimentos para começar um imóvel. Para comprar um imóvel. Na compra de... Eu acho que existe vários perfis de clientes. Eu costumo dizer que existe um cliente que ele tem uma demanda emergencial pela quantidade do produto, ou seja, ele tem 3 filhos, ele precisa de um apartamento grande, e ele tem uma demanda por um apartamento grande, e às vezes ele não está com base um pouco na qualidade. Isso é como se fosse a necessidade do primeiro momento. Eu vou dar como exemplo, o mesmo fabricante de carro, ele tem às vezes o mesmo carro, a mesma plataforma com 3 preços. Tem o carro de entrada, o médio luxo e o super luxo. O mesmo fabricante ele tem os 3 produtos. O construtor ele não consegue ter os 3 produtos. Eu não consigo ter os 3 produtos no meu portfólio. Eu costumo dizer que eu sou um artesão. A construção civil, 50% é mão de obra. Então eu trabalho diariamente dentro da obra, praticamente. Então a gente vive isso a fundo e a gente não pode se dar o luxo de tentar buscar e fazer 3 empreendimentos. Eu decidi focar no produto de uma linha um pouco melhor, no sentido de qualidade. E você tem um produto de itens agregados que traz para o cliente um conforto maior para ele. Sistema de aquecimento, de água quente, você tem um pé direito mais alto, você tem uma qualidade de piso. Nosso piso é 1 metro por 1 metro. Então, é um piso padrão do apartamento. O nosso cliente ele não gasta tanto com reforma. Eu não crio taxas de alteração de reforma. Se a reforma dele estiver dentro dos custos que estão estabelecidos para a unidade, a gente não cobra extra do cliente para isso. A gente dá a opção de 2 pisos, polido e fosco. A gente tenta deixar o cliente mais confortável possível, porque na compra ele não está pensando em 100% do produto que ele comprou. Às vezes ele está, como eu falei, está na atividade profissional dele, os filhos ainda não nasceram, está casado, ainda vai ter filhos, mas ele quer comprar uma unidade, ele quer fazer essa poupança, ele quer fazer esse investimento, mas ele não quer errar. Eu já fui avaliar apartamento entregue, depois de 6 meses de entrega, o cliente, eu não gostei do apartamento, eu não fui ver durante a construção, eu ia ter que mudar o piso, eu ia ter que mudar aquilo, ou seja, ele ia ter que fazer reforma no apartamento recém-entregue. E às vezes ele diz, eu não vou fazer mais disso, porque o prédio já não é o que eu esperava, já não tem mais a área de lazer que eu necessito. Hoje eu estou com filho, eu já preciso mais disso, daquilo, e no prédio não tinha. Então a gente costuma avaliar esses empreendimentos e ver, isso se baseia muito no nosso mercado local. Então, respondendo a Rômulo, com relação ao preço, o cliente às vezes ele tem um produto já bom e ele quer melhorar. Mas ele não está indo naquela vontade de que eu moro de 200 metros, eu quero ir para de 400. Ele às vezes diz, não, peraí, eu moro de 200, tenho 2 funcionárias, meus filhos já estão na idade de adolescência, eu posso abrir mão de uma, mas eles vão casar daqui a 10 anos, eu penso em um apartamento para os próximos 20, 30 anos, então eu não preciso mais estar pensando em um apartamento tão grande, eu quero ir para um menor, mas eu não quero perder a qualidade de vida que eu tenho, eu não quero perder as áreas de lazer que eu aprendi a usar nesse empreendimento, eu não quero perder o que eu já conquistei, eu quero melhorar o padrão que eu tenho. Então, buscando melhorar esse padrão, é que a gente fez, por exemplo, nesse empreendimento eu tenho um salão de festa no último andar com 150 metros quadrados, é um salão de festa para, se eu não me engano, 50 pessoas. É um salão de festa do 37º andar de um prédio. Ou seja, uma bela de uma vista. Uma bela de uma vista panorâmica. Então você vai chamar as pessoas que você mais ama, as pessoas que são do seu laço mais próximo, para conviver com você num momento único na sua vida, comemoração de aniversário, de um casamento, de algum evento social que você queira comemorar, com as pessoas que você mais ama, usufruindo da melhor vista do prédio da cidade. Então, a gente pensa sempre no cliente, não no sentido do negócio no primeiro momento, e sim como é que ele vai usufruir disso. Eu moro num prédio que eu construí há 10 anos. Eu trabalho num prédio que eu também construí. Poucos construtores conseguem morar e trabalhar no prédio que construíram. Então, assim, eu consigo ter tranquilidade de ter buscado fazer o meu melhor. Lógico que ninguém é perfeito, só Deus, mas eu sempre busquei fazer o melhor para o cliente. Diante das limitações e das circunstâncias do momento, de cada momento do seu preço, de cada empreendimento do seu projeto, a gente tentou sempre aperfeiçoar para colocar o que é do melhor. Então, vai ter o cliente que ele vai estar buscando um apartamento nosso, vamos supor, de 107 metros, ele parte a partir de 880 mil, o preço da unidade. Então, está na casa dos 8 mil metros quadrados. Alguns outros projetos a partir de 6.500, 7.000. Então, às vezes, a diferença não é tão significativa. O que é significativo é o projeto. Quando você bota realmente para ver o projeto, às vezes o meu projeto ele vai se adequar melhor.
Então, eu tenho famílias que pensavam, eu queria morar no de 150. Ah, não, mas o de 107 me atende. E eu quero morar no que a Holanda fez, porque o projeto é mais completo. Eu prefiro morar nesse padrão. Tem um cliente meu do Prime, que ele tem um apartamento de 52 metros. É um casal, eles foram morar lá, eles moravam em 220 metros em Tambaú, decidiram morar no menor e estão super satisfeitos. Eles passam... Porque o prédio atende, né? Existem outras necessidades do prédio, né? A gente estava fazendo uma observação aqui, a gente está chegando nos 15 minutos finais. Eu tenho mais uma pergunta, inclusive, de um corretor lá. Corretor Rafael, ele está me perguntando se a Holanda tem a previsão de algum lançamento em algum outro bairro de perfil diferente. Olha, lançamento no momento a gente estava com alguns estudos, mas nesse momento a gente vai preferir não dar prazo. Mas a gente tem sempre bons estudos, bons projetos. E a gente vai buscar alguns... A minha construtora, ela sempre buscou fazer investimento também em terrenos. Nós temos bons terrenos na cidade. Minha família, aprendi com meus pais isso, eles também têm bons terrenos na cidade. A gente sempre buscou algumas parcerias com outros construtores, fazer permutas e tal. E alguns projetos que a gente vai buscar junto à prefeitura para fazer. Se a gente não tiver interesse imediato em executar, a gente vai buscar alguns outros construtores que têm procurado a nossa cidade. João Pessoa, eu sou apaixonado por essa cidade. É uma cidade belíssima, ela é uma localização geográfica espetacular. Nós temos uma orla em mar que faz inveja a qualquer cidade do Nordeste. Qualquer cidade. Então, nós somos uma cidade relativamente pequena, mas do ponto de vista de qualidade ela é muito significativa. O turismo é um potencial muito forte ainda na nossa cidade. Nós temos áreas para crescer muito no turismo, na logística também. Grandes players do mercado nacional têm se instalado na Paraíba. Isso é importante. Nós temos um segmento geral de outros empreendedores na cidade que têm valorizado a nossa cidade, têm investido aqui. Isso é importantíssimo para que a gente desenvolva essa cidade com... A gente está entrando com um pouco mais do privado, né? Saindo, não ficando só na economia pública, né? Exato. Isso ajuda a cidade a crescer. Isso ajuda a cidade. Uma das coisas importantes também, a nossa cidade ela nunca foi procurada por grandes construtores do Nordeste. Algumas construtoras de Recife tentaram entrar no mercado e recuaram. Outras construtoras de São Paulo buscaram parceiros locais, tentaram entrar localmente e também recuaram. Porque a nossa característica de comercialização ela é muito fundamentada na construção familiar. As nossas construtoras elas são familiares na grande maioria e essas construtoras elas buscam sempre uma economia maior para o cliente. Então, a gente corta algumas etapas que seriam que alavancariam o preço do produto e a gente corta essas etapas e entrega para o cliente o melhor projeto. Ou seja, a gente tira de onde iria gastar, que não era bom para o cliente, e investe no cliente vai estar satisfeito que é com produto de melhor qualidade, que é a sua percepção quando chegou aqui em João Pessoa. Eu vi também exatamente, é a questão da qualidade. Isso, realmente, isso é fato. As construtoras são familiares e tem essa relação familiar que as pessoas gostam. Porque, assim, é o que eu falo sempre em marketing, tecnologia não vai substituir o humano, né? A gente vai trabalhar juntos e utilizar, mas o humano, o lado humano, ele cada vez mais vai ser valorizado. Deixa eu fazer uma pergunta, a gente tem 10 minutos, viu? Então, eu tenho mais 2 perguntas para você. Eu quero fazer primeiro uma pergunta para você, que é essa questão de o que a construtora, você da Holanda, vocês estão fazendo nesse momento de pandemia, se vocês estão se envolvendo em alguma ação social. Porque eu vejo isso como muito importante para as marcas, né? Esse momento, o posicionamento de vocês, marcas, empresários aqui, faz muita diferença. Isso é uma percepção de valor que, assim, muitas vezes o empresário não olha isso, né? Mas esse é um momento que a gente vai avaliar caráter, que a gente vai avaliar personalidade, a gente tem muitas coisas que a gente vai avaliar, nós como consumidores e ser humano, né, nas empresas que estão trabalhando aqui no mercado. Eu falo que eu vou ser a primeira a boicotar aquelas que começarem a fazer demissão em massa por interesse próprio. Eu já vou avisando que eu sou a primeira a fazer boicote. Mas, enfim, sem citar nomes. Me fala, o que vocês estão fazendo? Estão fazendo alguma coisa? Olha, a nossa construtora hoje, ela sempre buscou. A minha boa relação com meus clientes fez com que uma cliente minha aqui do meu prédio que eu moro me ligasse. Eu compartilhei com os moradores aqui do meu prédio, no grupo que a gente tem do WhatsApp, que eu também faço parte.
sobre algumas atitudes que alguns construtores de fora tinham feito com base em parceria na área de saúde. Eu sempre tive uma simpatia muito grande com o pessoal da área de saúde. Não tenho médicos na família, mas eu sempre busquei fazer com que os meus clientes fossem médicos. Muitos médicos me procuram, eu sempre faço bons negócios com eles. E o nosso empreendimento também tem muitos médicos que já compraram para a MView. E a gente também tem um centro médico embaixo. Então a gente sempre se preocupou também com essa situação do mercado, né? A gente sempre quis investir. E ela me procurou e disse, Alisson, o FPB está precisando fazer uma reforma num laboratório que eles ganharam os equipamentos da Alpagata que tinha doado, tinham feito os equipamentos. No início era uma reforma, acho que no início eu tinha colocado no meu coração um valor para fazer essa oferta. E aí o valor que ia da reforma ia ser muito grande, era uma coisa muito maior do que eu podia imaginar. Então, sabiamente, o nosso sindicato da construção civil, o Sinduscon, se prontificou, se colocou à frente, e através do nosso presidente. E aí a gente fez essa reunião com os construtores. Como isso talvez fosse demorar um pouco, eu tomei à frente e fiz a execução do primeiro laboratório. Foi um investimento de aproximadamente 30 mil, que esse aí já estava bem adiantado. A gente fez um investimento de aproximadamente 20 mil e fizemos essa parte de reforma. Com o nosso pessoal, com a nossa mão de obra, investimos nisso. O sindicato continua arrecadando valores para reformar mais 2 laboratórios. Estão buscando isso. Qual a importância disso? É mais importante do que comprar um respirador, vamos dar um exemplo. Um respirador custa 50 a 100 mil reais. Então, um laboratório desse pode fazer 120 exames dia. Esses 120 exames, você vai separar as pessoas que estão contaminadas das que não estão contaminadas. Ou seja, você vai trazer às pessoas a informação. Aquele exame descartável, ele atende 80% de eficiência. Esse outro, ele chega a 95% a 99%. E está pronto já o laboratório? Já está pronto, já está funcionando. E ele ficaria... Exames que a gente estava fazendo aqui em João Pessoa, que demorava 15 a 20 dias para ser feito fora, a partir de amanhã, foi hoje, começa a trabalhar aqui. Então, eles vão ter parceria com a prefeitura, com o governo do estado, e estão fazendo esses exames lá. Então, assim, é uma forma de a gente diminuir um pouco o impacto da pandemia na nossa região. Porque não adianta a gente se preocupar. Vamos comprar respirador. Estão comprando aí 50 mil respiradores para o Brasil, nem os Estados Unidos tem isso. Então, assim, é uma coisa que talvez não chegue a esse número de pessoas que necessitem do respirador. E, vamos ficar em casa que não vai precisar. Vamos ficar em casa que não vai precisar. Mas com esse número de exames que estão se fazendo, separar as pessoas que estão contaminadas é mais eficiente do ponto de vista social para não ter tanta contaminação. Show de bola. Mais uma última perguntinha aqui, para a gente já vai ter que acabar. A gente tem mais 6 minutos. Fala. Essa pergunta agora, para finalizar. Quais as tendências você enxerga para a construção pós-pandemia? Pós a pandemia. A construção pós-pandemia, como eu vinha falando um pouco antes, eu falei da nossa região. Ela tem se desenvolvido muito. Eu não lembro o número agora para falar sobre isso, mas João Pessoa, do Nordeste, é a cidade que mais cresce. Ela crescia numa proporção 3 vezes mais do que São Paulo e Rio, por incrível que se pareça. Nosso percentual de crescimento nas últimas 2 décadas foi maior do que essas cidades, em termos percentuais. Ou seja, nós crescíamos numa taxa bem maior. Parece que São Paulo era 40 vezes João Pessoa no PIB, naquela época que eu pesquisei, e hoje era 20 vezes João Pessoa no PIB. Entendeu? PIB per capita. Então, isso tem crescido numa proporção que tem diminuído o impacto e a demanda do público, como você disse, e tem dado mais autonomia para a nossa região. Imóvel, ele não tem o financiamento o crescimento do financiamento que houve nos últimos anos, ele ainda não foi usufruído pelo nosso segmento. O nosso cliente hoje, se eu fizer um histórico do meu empreendimento, 90% quitou com recursos próprios. Uma parcela pequena da população ainda está usando financiamento imobiliário, porque ele já vende a poupança, ele já tinha um imóvel, ele usou esse imóvel como parte de pagamento, ele financiou o imóvel que ele tinha para um terceiro, com dinheiro ele comprou o nosso, pagou à vista. Então isso tem acontecido com muita frequência. O cliente de compra de imóvel ele não é um cliente muito endividado, ele é um cliente com um percentual grande de recursos próprios.
Ou seja, tem margem para crescer, porque o financiamento imobiliário hoje, com a taxa de juros de 7%, a taxa de custo efetivo em torno de 7, 7,5%, é muito barato. A gente está no melhor momento da história do país em termos percentuais de taxa de juros. Então, isso tem que fomente o cliente a compra de imóvel. Um financiamento hoje de 1 milhão, você pode ter parcela de 100 mil reais. Às vezes, é o preço do aluguel. Eu recebi um cliente essa semana que ele estava querendo alugar um apartamento que o aluguel era 3.500, a parcela para ele comprar o apartamento que eu tinha num prédio do lado, um apartamento equivalente, a parcela era 5 mil. Ou seja, ele ia pagar no apartamento próprio dele, em vez dele fazer o financiamento, ou em vez dele fazer um aluguel. Então, é muito favorável o momento que a gente vive. E esses recursos, que são recursos vindos de instituições financeiras, que são dos compulsórios, isso traz dinheiro novo para a região. Então, tem como a construção civil contribuir muito com esse momento que o país vive, de recuperação de economia. Você que viaja muito, você acha que nossos empreendimentos ficam aquém de muitos lugares que você vai? Você acha que aqui em João Pessoa, nossos imóveis, nossos empreendimentos estão ainda precisando evoluir mais, muito assim? A gente está muito para trás, atrasados? Olha, a evolução é uma questão constante, né? Tem que ser uma busca constante de todos os construtores. O mercado geral de construção civil de João Pessoa ele é muito bom. As pessoas têm muita responsabilidade. A nossa procura até em ajudar a Universidade Federal, que ela formou muitos profissionais da construção civil aqui, muitos engenheiros, né? Então, assim, nesse sentido de você ter outros mercados, você tem outros preços também. Em Dubai, um metro quadrado é 5 mil dólares. Aqui a gente está vendendo a 1.000, 1.500, 2.000 dólares no máximo. Então, assim, a gente vai para uma outra realidade, não tem a nossa realidade. Mas os nossos projetos, dadas as proporções, nós estamos entregando não a metade do que eles são, nós estamos entregando 70% e 80% do que os outros, esses produtos de primeiríssima linha têm hoje, entendeu? Tem como melhorar os nossos projetos? Tem. Tem como aperfeiçoar? Tem. O nosso segmento, ele é crescente? Mas o projeto que o cliente compra hoje, ele já é uma referência mundial. Lógico que todas as cidades vai ter a primeiríssima linha e vai ter a segunda linha, que é excelente, é muito boa. Mas temos hoje empreendimentos aqui que são hotéis, são verdadeiros resorts, né? Hotéis 5 estrelas. Eu concordo aqui com a Luciana, que não deixa nada a desejar, não. Eu, assim, me surpreendo muito com a construção e desses últimos anos, então é muito, muito bonito os projetos. O Brasil não deixa a desejar em lugar nenhum. Não deixa mesmo. Em qualquer outra cidade, e além disso, nossos projetos são muito melhores. Né? E aí a gente tem um preço de metro quadrado baixo, e assim, me surpreende muito o cliente, consumidor final, que vem de uma Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, querer barganhar o valor do imóvel, sendo que ele está sendo entregue muito melhor, por exemplo, do que o imóvel que ele mora no Rio de Janeiro. Né? E aí ele ainda quer barganhar isso, achando, tipo, Paraíba não vale. Aí eu falo assim, bom, então volta para o Rio de Janeiro. Aí tem que se despedir, vai acabar o tempo. Pois é. Então é isso. Ó, passou rapidinho, vai cair aqui, né? Uma pena que o tempo acabou rápido. Eu queria fazer mais perguntas, mas acaba próximo. Obrigada, viu, Alisson, por participar aqui da nossa live. A Oliveira, a gente realmente é uma imobiliária parceira. A gente cada vez mais entende parceria, entende o contexto do construtor. Né, nesse mercado, a gente percebe que assim, não dá para trabalhar mais sozinho, né? E a gente precisa entender o valor e o pensamento de vocês. Isso agrega muito na nossa cabeça como corretor, né? Como profissionais do mercado, porque às vezes a gente não entende o que vocês estão construindo, né? Não chega muitas vezes ao corretor o que vocês estão construindo. A emoção, a vivência, a percepção do ponto de vista de vocês, eu estou olhando para o cliente, né? E a gente acaba não tendo isso muito na nossa mente. Por isso que a nossa ideia de conversar com vocês foi mostrar para eles, assim, de novo levantando a bandeira, João Pessoa não fica nada a desejar. A gente tem projetos maravilhosos, pessoas extremamente profissionais e capacitadas. A gente não precisa sair daqui para conversar. Eu não preciso chamar um construtor de São Paulo para conversar sobre tecnologia e inovação, por exemplo, né? Porque a gente tem aqui dentro de casa e a gente tem que começar a dar valor porque vocês têm aqui dentro da casa aqui, Paraíba mesmo, somos Paraíba, né? Somos muito fortes, vocês são pessoas extremamente viajadas,
cada arquiteto, cada projeto, e a gente tem visto isso cada vez mais. Então, nosso objetivo foi realmente mostrar isso como imobiliária, como profissionais do mercado imobiliário, né, parafraseando, né, a frase do Cresce, juntos somos mais fortes, né. E então é isso, muito obrigada mais uma vez, assim, a gente daqui a pouco vai estar juntos, espero, né? Ela quer de todo jeito que eu leve lá na sua consultora, viu, Alisson? E isso aí eu prometi e agora ela vai ficar me cobrando. Mas eu vou levar aí na Holanda. Eu agradeço e coloco sempre à disposição de todos os corretores que tiverem à disposição de conhecer, nos visitar, conhecer mais sobre nossos empreendimentos. É sempre um prazer a gente receber vocês. Vocês são a mola que